Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Nós estamos lendo e refletindo no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 9. E hoje eu quero ler com você a partir do verso de número 13, que diz assim: E levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: Preste atenção e grife essa expressão. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Depois que Jesus recuperou a vista daquele cego, iniciou-se um processo de investigação que era uma praxe, que era um costume naquela época, até para que a pessoa que fora enferma ser introduzido novamente ao convívio social. Então se iniciava essa investigação, e a investigação era bem profunda, incluía os ciclos de amizade, de afeto e familiar. Perguntavam para os pais, perguntavam para os vizinhos e perguntavam para os amigos e, por último, examinava aquele que fora alvo da cura. Se fosse, por exemplo, um leproso, examinava bem a pele dele para ver se realmente ele estava curado. Se fosse um cego, examinava os olhos, interrogava. Se fosse um paralítico, as juntas, as articulações. E aí eles levam aos fariseus e eles perguntam como aquele homem recuperou a visão. E ele diz o seguinte: Jesus, colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora eu vejo. Foi assim que aconteceu. E ao invés deles se focarem na investigação e continuar, eles passaram a criticar Jesus depois do relato daquele homem. E olha o que eles vão dizer: Este homem não é um homem de Deus, porque ele não guarda o sábado. E outros vão dizer: Mas como um pecador pode fazer tantos sinais milagrosos? E aí houve divisão. E sempre vai ser assim diante das ações do ministério, da obra de Jesus. Porque tem aqueles que preferem ficar enraizado na sua tradição religiosa, no seu comportamento que não abre para o novo de Deus. Mas fica a pergunta: quem é o homem de Deus? Como é que a gente sabe que a pessoa é de Deus ou não é de Deus? Será que uma pessoa pode ser taxado em não ser homem, um ser humano, uma mulher de Deus, porque não cumpre leis vazias, sem sentido em si mesmo? Porque a lei do sábado, ela não tinha sentido em si mesma. Ela era para beneficiar o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança. O próprio Jesus vai dizer: o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. E aqueles homens tinham ficado escravos da lei do sábado. Como é que eu sei que a pessoa é de Deus? Como é que eu sei se a pessoa é um homem de Deus? Se a pessoa é uma mulher de Deus? Será que, respeitando liturgias e rituais religiosos, a gente pode dizer que uma pessoa é de Deus? As pessoas que fazem caravanas e peregrinações para lugares sagrados são de Deus? Não.
Jesus deixa bem claro que é pelos frutos que a gente descobre o que aquela árvore é. Pelos frutos os conhecerei. Aquele que é homem, aquela que é mulher de Deus, dá frutos. E os frutos têm a ver com a ética de Jesus de Nazaré. Então, os homens, as mulheres, os seres humanos de Deus são imitadores de Jesus Cristo, como Paulo vai dizer: sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. O que nos qualifica como homens e mulheres de Deus é a nossa obediência a Deus, o Pai de Jesus Cristo, e o serviço que prestamos àquelas pessoas que Ele ama. Deus, na figura de Jesus, se deixou contaminar com as mazelas, com as dores, os sofrimentos humanos. Se nós somos homens de Deus, nós não podemos ficar de braço cruzado ou ficar só levantando a mão dentro de um templo religioso, dizendo que ama a Deus, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, de sede, sem conhecer a luz de Deus. Que Deus abençoe você e que você dê muito fruto para que as pessoas possam ver em você um homem, uma mulher, um ser humano de Deus. Porque o que nos torna homem e mulher de Deus é a nossa capacidade de humanização diante das mazelas do nosso próximo. Um bom dia para você. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.